545, 557, parágrafo 1º, são as 3 hipóteses de agravinho. Apelação visto, agravos visto. Vamos aos embargos infringentes e depois aos embargos de declaração. Embargos infringentes, as 2 hipóteses estão no artigo 530. Notem que pelo 530, os infringentes estão, diga-se de passagem, pelo novo CPC ele não existe mais. Ele se relaciona especificamente unicute, brigadeiro e granulado com decisão de tribunal de mérito não unânime. Falou em decisão de tribunal de mérito não unânime, falou em embargos infringentes. Eu pego os meus infringentes, com observância das 2 hipóteses do 530, direciono ao relator do acórdão embargado. Em seguida, ele dá vista ao embargado em contrarrazões no prazo de 15 dias, volta para o relator para análise da admissibilidade recursal, legitimidade, interesse, tempestividade e decisão de tribunal de mérito não unânime. A ausência de pressuposto, o relator não recebe os embargos infringentes, agravinho em 5 dias, artigo 532. Ou recebe os infringentes, duplo efeito, encaminha para novo órgão julgador, composto de novos julgadores. Embargos infringentes opostos nas 2 hipóteses do 530, que são hipóteses diretamente relacionadas à decisão de tribunal de mérito não unânime. Eu pego os meus infringentes e protocolo junto ao relator do acórdão embargado, 530. Ele dá vista ao embargado em contrarrazões em 15 dias, 531. Volta para ele para exame da admissibilidade recursal, legitimidade, interesse, tempestividade e decisão de tribunal de mérito não unânime. A ausência de pressuposto, não recebo os infringentes, agravinho em 5, 532. Ou recebo, duplo efeito, contrarrazões em 15. Após as contrarrazões, distribuo para novo órgão, composto por novos julgadores. Último recurso a ser visto, embargos de declaração. Embargos de declaração, artigo 535 e seguintes do CPC. Opostos no prazo de 5 dias, por escrito, sem preparo, objetivando sanar dúvida da omissão, obscuridade ou contrariedade. Discute-se a natureza jurídica dos embargos de declaração. Para a corrente minoritária, primeira fase, para a prova de amanhã, é recurso? Para os embargos e para essa corrente, ele é recurso porque ele está dentro do 496. Ora, se você entender que os embargos têm natureza recursal, você só pode opô-lo contra a sentença, acórdão e decisão interlocutória. Corrente majoritária para nossa segunda fase, não importa a matéria. A corrente majoritária defende que ele não tem natureza de recurso. Ele é modo, meio, método de integração de decisão judicial. Primeiro fundamento, ele não é recurso porque ele não se destina a modificar o julgado, tão somente sanar vício. Segundo fundamento, ele não é recurso porque quem os julga
é o próprio órgão prolator da decisão e não órgão de hierarquia superior. Não sendo recurso pela majoritária, ele também cabe contra despacho. E, finalmente, não podemos nos esquecer que, pela sistemática do CPC, artigo 538, os embargos interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Mas, pela sistemática do juizado, artigo 50 da Lei número 9.099 de 95, a hipótese é de suspensão. Embargos 535 e seguintes, opostos em 5 dias, por escrito sem preparo, objetivando sanar vício da omissão, obscuridade, contrariedade, discute-se a natureza jurídica dos embargos. Corrente minoritária, primeira fase, é recurso. É recurso porque está no 496. Se você entende que ele é recurso, ele cabe apenas contra a sentença, acórdão, decisão interlocutória. Majoritária, segunda fase. Não é recurso, é modo, meio, método de integração de decisão judicial. Primeiro fundamento. Não se destina a modificar o julgado. Segundo fundamento, quem os julga é o próprio órgão prolator da decisão, cabíveis, portanto, e também contra despacho. E, finalmente, não podemos nos esquecer que, pelo 538, a hipótese de interrupção zera. Já no juizado, artigo 50, suspensão. Na suspensão eu aproveito. Finalmente, e para a gente encerrar, vamos ao processo de execução, talvez no ponto de maior relevância para essa prova, que reside nas semelhanças e diferenças entre a execução de título extrajudicial e a execução de título judicial, chamada fase de cumprimento de sentença. A execução de título extrajudicial, que vem disciplinada a partir do 585 do CPC, é processo autônomo. Se é processo autônomo, tem início vagão 1, com uma petição inicial, cujo rol dos títulos está no 585 do CPC. Se é processo autônomo, o segundo vagão é citação pessoal do devedor para pagar em 3 dias, artigo 652. Vagão número 3, atitudes do réu. Ele é citado para pagar em 3 dias e paga. Ele é citado e permanece omisso. Só tira o vento para mim. Ele é citado e resolve se defender. Obrigada. Se ele é citado para pagar em 3 dias, muito obrigada, e paga, execução extinta pelo 794. Se ele, todavia, é citado e permanece omisso, inerte, expede-se em seu desfavor, mandado de penhora, 652, parágrafo 1º. Mas o que me interessa e o que é mais pedido é a terceira atitude, defesa. Se ele puder se defender, eu pergunto, qual meio processual, natureza jurídica, prazo, matéria, efeito e decisão judicial. Se nós estamos a tratar da execução de extrajudicial, o meio processual denomina-se embargos à execução, chamado também de embargos do devedor.
Eu, embargo, não tenho natureza jurídica de defesa. A minha natureza é de ação. O meu objetivo é metralhar, é desconstituir o título executivo, razão pela qual eu tenho natureza de ação desconstitutiva, chamada constitutiva negativa. O prazo para o devedor ofertar embargo é de 15 dias, da juntada do mandado de citação, sem necessidade de se garantir o juízo. As matérias que o devedor poderá alegar, qualquer matéria. Efeito do embargo, apenas devolutivo. Eu embargo, sou ação, sou julgado por sentença e o recurso contra mim é apelação. Atitudes do réu. Pagou, extinguiu a execução pelo 794. Inércia, mandado de penhora, 652, parágrafo 1º. Defesa, meio, embargos à execução, igual embargos do devedor. Natureza jurídica, ação. Prazo 15 dias da juntada do mandado sem garantia do juízo. Matéria qualquer uma. Efeito, em regra, devolutivo. Eu embargo, sou ação, tenho sentença e tenho apelação. Vagão 4, embargo. Vagão 5, vista ao credor para se manifestar acerca dos embargos. Vagão 6, sentença que julga os embargos. Vagão 7, expropriação, retirada compulsória, na marra, à força do patrimônio do devedor. A expropriação elencada no artigo 647 consiste na adjudicação, na alienação particular, na alienação judicial chamada esta pública e no usufruto. Adjudicação, transferência patrimonial do devedor para o credor. Alienação particular, credor e devedor de comum acordo vendem e repartem o dinheiro. Alienação judicial chamada asta pública, por leilão para bem móvel e praça para bem imóvel. Usufruto, uso, posse direta da coisa, gozo ou fruição, auferir rendimento proveniente da coisa. Execução de extra, inicial, citação para pagar em 3 dias. Atitudes do réu, pagou, extinguiu a execução. Omissão, mandado de penhora. Defesa, embargos, ação, 15 dias sem garantia, qualquer matéria, efeito devolutivo. Eu embargo, sou ação, tenho sentença, tenho apelação. Embargo, vista ao credor, sentença e a expropriação do 647. Notem, então, que a execução de extra, para a gente finalizar o nosso encontro, nada tem a ver com a execução de título judicial. A execução de judicial é fase de cumprimento de sentença, é prolongamento do processo de cognição, não é petição inicial, é sentença, é título executivo judicial proferido no processo de conhecimento, 475N de neném. Não é processo autônomo, então não é citação, intimação do devedor por advogado para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. 475J. Atitudes do réu. Ele é intimado para pagar em 15 dias e paga, idem, execução extinta, 794. Ele é intimado e permanece omisso, sem problema.
valor da condenação mais multa de 10% mais mandado de penhora, 475J. Mas aqui me interessa é a terceira atitude, defesa. Impugnação, natureza jurídica, defesa, prazo da impugnação 15 dias com garantia, algumas matérias, efeito devolutivo. Eu sou impugnação, tenho natureza de defesa, sou julgado por decisão interlocutória, contra mim o recurso é o agravo de instrumento. 475J e seguintes disciplinam a impugnação. Falou em fase, falou em impugnação. Impugnação, defesa. Prazo de 15 com garantia, algumas matérias, efeito devolutivo. Eu sou impugnação, sou uma defesa, sou julgada por decisão interlocutória, agravo de instrumento. Impugnação, vista ao credor, decisão interlocutória que julga e expropriação. Nota então que são nítidas as diferenças. Lá processo, aqui fase, lá inicial, aqui sentença, lá citação, aqui intimação. Lá embargo, impugnação. Embargoação, impugnação defesa. Embargo 15 sem garantia, impugnação 15 com. Embargo efeito devolutivo, impugnação efeito devolutivo. Embargo qualquer matéria, impugnação algumas. Embargo, ação, sentença, apelação. Impugnação, defesa, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Lá processo, aqui fase. Lá embargos, aqui impugnação. As defesas são completamente diferentes. Então esse é o quadro sinótico que a gente está tentando traçar entre semelhanças e diferenças entre a execução de extra e a execução de título judicial. Visto o conceito de recurso, objetivos, princípios, pressuposto, vimos todas as espécies recursais processuais, apelação, agravos, declaração e infringentes. Faltou os recursos constitucionais, que eu deixo a cargo aí do professor de Direito Constitucional. Em seguida, execução. Existem 3 espécies de execução: fazer e não fazer, dar e pagar. Nós nos concentramos na execução de pagar, que pode ser amparada em título extrajudicial ou em título judicial. Lembrando, antes da gente encerrar o nosso encontro, que amanhã a gente tem que dividir a nossa prova em 3 etapas. A primeira etapa é a que vocês devem dar início a ela, que na verdade é o que a gente denomina de disciplinas do eixo fundamental, que são as disciplinas que vão te levar para a segunda fase: civil e processo, penal e processo, trabalhista com processo e deontologia jurídica. Civil, penal, trabalho e deontro é o primeiro terço da prova. Lembrando que sempre começando pelas disciplinas que você mais domina ou pelas disciplinas que você mais gosta. Segundo bloco da prova, as disciplinas de direito público constitucional, administrativo e tributário, começando com a que você mais domina ou a que você mais gosta. E, por fim, terceiro e último bloco, o resto: empresa, ECA, meio ambiente, etc. Primeiro bloco, civil, penal, trabalho e deonto. Segundo, isso tudo para a gente estar na segunda fase comigo aqui, direito civil e processo civil, professor Rafael Mendonça, do IBMEC, e comigo no direito processual civil. Segundo bloco, público, constitucional, administrativo e tributário. Terceiro e último bloco, o resto. Eu deixo meu e-mail à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento que se fizer necessário, sem prejuízo. Também me encontro à disposição
não só através do e-mail, como também do Facebook, patsi@tjrj.jus.br, patsi@tjrj.jus.br. Muito obrigada pela atenção, uma excelente prova para vocês. Nossa segunda fase aqui no curso SEG, Direito Civil e Processual Civil, tem início a partir do dia 8 de janeiro, com as inscrições já abertas. Obrigada, uma excelente prova.